Nós estamos recebendo nesta manhã o Tenente Vargas Júnior, ele é o Relações Públicas do BPTran, o Batalhão de Policiamento de Trânsito. Claro que a gente vem sempre falando a respeito desses acidentes que vem acontecendo, o número de mortes que vem ocorrendo aqui na capital. Mas por que vocês insistem tanto nesse assunto? Porque a cada vida que se perde no trânsito da nossa capital, nós ficamos muito tristes, porque a maioria das vezes acontece por excesso de velocidade, por embriaguez ao volante, porque alguém naquele momento não estava prestando atenção no trânsito. Inclusive muitos motociclistas aí perdendo a vida, acidentes nos bairros vem crescendo muito. Tenente Vargas Júnior, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre para a gente falar um pouquinho a respeito deste número preocupante que vem crescendo aqui na capital, que é o número de mortes no trânsito. A polícia, o Batalhão de Policiamento de Trânsito já tem um levantamento por que isso vem acontecendo, se realmente estão abusando da velocidade aqui em Campo Grande? Bom dia, ouvintes, bom dia aos apresentadores. O Batalhão de Trânsito ele tem intensificado as ações preventivas e até mesmo repressivas na fiscalização. Contudo, nós percebemos que os índices de acidente eles acabam sendo elevados em razão de alguns aspectos, entre os quais podemos destacar o excesso de velocidade, a imprudência, falta de equipamento de uso obrigatório para a segurança, principalmente se tratando de motociclistas, né? Então, somado-se a isso, o excesso de velocidade acaba sendo um fator predominante para que se causem acidentes com tantas vítimas na capital. E com relação ao excesso de velocidade, o morador sempre pede melhorias para o seu bairro, e uma dessas melhorias ou é o asfaltamento ou o recapeamento das ruas onde mora. E quando isso acontece, ou o asfalto ou o recapeamento, o asfalto mais liso, o asfalto mais novo, parece-me que aí a população resolve abusar da velocidade, que infelizmente pode causar acidentes, inclusive que nós estamos vendo muito aí motociclistas versus poste, ou seja, o excesso de velocidade às vezes não consegue fazer uma curva e aí vai acertando os postes que tem aí e tirando a vida desses motociclistas, porque parece-me que em uma semana nós tivemos 2 ou 3 vítimas fatais através de acidente entre moto e poste. O condutor ele precisa ter em mente que, em se tratando de acidente com motociclistas, nós temos um potencial maior de lesão. Por quê? Porque, infelizmente, ele não tem a proteção da carenagem que um veículo tem. Com relação às vias que estão sendo pavimentadas, é necessário que haja muita atenção para que não ocorra esse tipo de situação. Recentemente nós tivemos um cruzamento recém-asfaltado, 2 veículos num acidente até de considerado proporção, em razão da falta de respeito à sinalização. Recebendo aqui um WhatsApp. Bom dia, os semáforos estão em alerta desde ontem aqui na esquina da Dom Aquino com a Orla e na Cabeça de Boi. Alô, Getran, bom dia, o Jair Coman que está nos mandando esse WhatsApp. Muito obrigado, viu, Jair? Então você que utiliza aí esta via, semáforo em alerta nas esquinas da Dom Aquino com a Orla e também na Cabeça de Boi. E os acidentes que vêm crescendo, acidentes de trânsito que vêm aumentando nos bairros da nossa capital, hein, Tenente Vargas Júnior? O que se deve a esse número excessivo de acidentes? As estatísticas do Batalhão de Trânsito comprovam que esses acidentes têm ocorrido nos horários de pico, em deslocamento e retorno à residência, né? Campo Grande, nós precisamos ter em mente que o trânsito de Campo Grande ele tem crescido muito, dado o aumento do poder aquisitivo da população. Contudo, os condutores precisam ter em mente que quanto mais veículos, quanto mais motocicletas na rua, maior vai ser o fluxo. Então, a pressa acaba se tornando inimiga de um bom trajeto para a residência. Somado-se a isso, é claro, muitas vezes nós temos constatado pessoas que não são habilitadas na direção dos veículos. Ou seja, não tem o treinamento adequado para sair de determinadas situações que porventura ocorram na via. Então hoje nós ainda temos pessoas que utilizam de veículos, motocicletas, carros,
mesmo sem habilitação, ainda continuam insistindo em trafegar pelas ruas aqui de Campo Grande? As nossas estatísticas têm comprovado que o maior índice de infração cometida pelos condutores de Campo Grande é a falta de carteira nacional de habilitação ou de permissão para dirigir. Tenente, a gente sabe que só vai se controlar mais ou menos essa questão do trânsito, da violência do trânsito, através da repressão. Não adianta as campanhas publicitárias e tal, educativas, até que, né, terminam, a médio e longo prazo, terminam contribuindo para melhorar essa questão. Agora, se não houver repressão por parte da Polícia do Trânsito, por parte da GETRAN, aí fica meio que chovendo no molhado. O trânsito de Campo Grande tem algum projeto, né, para acompanhar para tentar pelo menos controlar essa violência? Perfeito. Nós temos atuado de forma bastante preventiva, baseado em estatística. Ou seja, determinado ponto da cidade tem um aumento de índice de acidente, o batalhão de trânsito tem atuado com, a gente chama blitz volante, ou seja, aquela blitz que a gente vai num determinado local, atua por um curto período. Aí ocorre que nós temos que a tecnologia acaba jogando contra a gente, porque já é até nas redes sociais e pela tecnologia do celular 3G, os próprios usuários já alertando outros da atuação do batalhão de trânsito. Mas o batalhão de trânsito ainda assim ele tem atuado preventivamente e repressivamente nesses pontos. A maior incidência o senhor acabou de falar recentemente, a maior incidência de acidentes de trânsito em Campo Grande envolve sempre uma moto, né? É um percentual elevadíssimo. E a gente sabe que há um percentual muito grande de motos que trafegam irregularmente. Não tem como trabalhar em cima disso aí para tirar essas motos do trânsito? Sim, um dos focos que o batalhão de trânsito tem atuado justamente com repressão à circulação de veículos sem habilitação ou sem condições de trafegabilidade. E também a falta de equipamentos obrigatórios. E é interessante porque, atuando na forma preventiva no trânsito, nós também atuamos de uma forma preventiva na operacionalização das ações de polícia, porque grande parte do delito hoje cometido na capital também vale-se de motociclistas. E são 7h46, nós estamos conversando com o Tenente Vargas Júnior, ele que é o Relações Públicas do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Um outro dado que vem chamando a atenção da imprensa é com relação aos atropelamentos. Esse número também vem crescendo aí nos últimos 30 dias. Isso é a falta de atenção, na maioria das vezes, do motorista, é a falta de atenção, na maioria das vezes, de quem foi atropelado, a vítima do atropelamento, ou é a junção desses dois, motoristas e o pedestre? Cada acidente ele tem a sua cinemática. Contudo, há realmente uma junção entre excesso de velocidade, imprudência, imperícia por parte do condutor e falta de atenção ou até mesmo desrespeito à faixa de pedestre por parte do próprio pedestre, né? Uhum. Nós temos um exemplo do centro da capital que praticamente todos os cruzamentos com a faixa de pedestre e ainda pessoas insistem em passar por meio dos veículos, né? Isso pode potencializar ou aumentar o risco de um eventual acidente. Agora, e por que as pessoas, né, a gente vem falando sempre a respeito do trânsito, do número de acidentes que vem ocorrendo, dos atropelamentos, por que as pessoas elas não têm, né, a vontade de atravessar na faixa? Não, vai até o meio ali da quadra e aí, de repente, o veículo atravessando, passando por ali, eles resolvem atravessar de um lado para o outro. Existe algum tipo de infração quando o pedestre comete isso? Ou seja, no meio da quadra ele resolve atravessar para o outro lado? Perfeito. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê uma infração para o pedestre, mas ele não foi regulamentado, ou seja, acaba ficando por mãos atadas de uma falta de regulamentação para se aplicar efetivamente essa notificação. E nós estávamos falando, claro, a respeito desses motoristas, os motociclistas.
Quando que dá penalidade? Aconteceu um acidente, o motorista ali envolvido no acidente e de repente ele foi quem causou o acidente. Não existe depois uma maneira de colocar esse motorista para fazer uma reciclagem, tenente? Perfeito. Em caso de acidente sem vítimas, apenas danos materiais, já temos a ferramenta do juizado de trânsito que age no local e já faz a conciliação. Certo. Em eventuais acidentes com vítima, o batalhão de trânsito desloca até o local, é feito todo o levantamento, em havendo alguma situação de indícios de crime de trânsito, certo. As partes são conduzidas até a autoridade policial, que lá toma-se as medidas à luz da legislação vigente. Ocorre que o Código de Trânsito prevê uma suspensão, para o direito de dirigir quando se atinge uma pontuação na Carteira Nacional de Habilitação. E aí, para se recuperar essa CNH, é previsto sim uma reciclagem do condutor para que ele possa se atualizar com relação à legislação vigente de trânsito e as práticas de direção. Bem, é importante que a gente chame a atenção dos nossos amigos motoristas, aos motociclistas, para que realmente utilizem de uma maneira bastante responsável as vias aqui da nossa capital, principalmente com relação ao abuso de velocidade, porque muita gente... Ontem eu estava ali na Avenida Salgado Filho e uma pessoa, claro que eu não tinha um radar ali para marcar, mas aparentemente de 80 a 100 km por hora, utilizando ali daquela via, atravessando a Avenida das Bandeiras. Ou seja, se um pedestre naquele momento resolvesse atravessar, um ciclista, um motociclista ou mesmo um outro veículo, com certeza seria um acidente bastante grave. Então, porque as pessoas possam utilizar, mas da maneira correta, respeitando a velocidade da via que pode ser utilizada, não é, tenente? Perfeito. E o batalhão de trânsito, ele faz um apelo aos motoristas, aos motociclistas, para que realmente se conscientizem de que o trânsito, ele é em prol da coletividade, E também aos pedestres que tenham atenção na hora de atravessar as ruas, principalmente em relação às crianças nas regiões das mediações das escolas. Enfim, se cada um fizer a sua parte, com certeza nós temos uma possibilidade de tornar o trânsito de Campo Grande mais seguro. Dessa forma também é de importância fundamental a parceria com os veículos de imprensa e com os demais poderes constituídos para que juntos possamos dar essa sensação de segurança ao trânsito de Campo Grande. E o álcool no volante, hein, Tenente Vargas Júnior? As pessoas ainda continuam bebendo e dirigindo? Bom, até o mês de junho nós tivemos 167 notificações e autuações com relação à embriaguez ao volante. São 7 horas e 52 minutos. Quero agradecer aí ao Tenente Vargas Júnior, ele que é Relações Públicas do Batalhão de Policiamento de Trânsito, pelas informações, e dizer que o programa Tribuna Livre é parceiro do batalhão para que nós possamos tentar diminuir o número de acidentes que vem ocorrendo aqui na nossa capital. Nós que agradecemos e desejamos a todos os ouvintes e à produção um ótimo dia.